Olá amigos, aqui Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. E no vídeo de hoje, um react. Exatamente, vamos fazer um react deste vídeo que é um debate que aconteceu na CNN entre Janaína Pascoal e esse outro camarada que eu não sei o nome. Vamos ver se fala o nome dele na entrevista. Eu não assisti isso ainda, eu vou gravar enquanto eu assisto e vocês vão ver a minha reação sobre esse debate. Vamos ver, vamos começar sem mais delongas. Eu espero não tomar um strike aqui, então eu coloquei a voz deles acelerada e também dei uma mexida na imagem. E vou deixar o link para você assistir na íntegra, sem interrupções, o debate como um todo, tá? Vamos lá. Vamos dar o play aqui então e ver do que sai. Bom, Janaína, você falou na sua primeira fala, eu estava doida para questionar, os decretos eram excessivos, estavam afrouxando muito a possibilidade de aquisição de munição. Acho que o Alessandro foi na mesma linha nesse sentido. Mas a pergunta muito objetiva que a gente deve fazer é: o porte de arma de fogo aumenta ou não, no seu entender, é claro, a segurança do cidadão e, por consequência, do país? E aí eu tô falando do cidadão como um todo, porque tem aquela frase, né? O cidadão de bem, e aí o que a gente vê muitas vezes são dois cidadãos de bem, às vezes se degladiando pelas ruas porque ambos têm armas, e aí a gente vê tragédias de famílias destruídas. Veja, eu não nego que para você ter uma arma, sobretudo no caso do porte, né? Porque Você vê que já teve aqui uma apresentadora que claramente, na meu ver, não é nem um pouco isenta, né? Já tem posição bem definida. Vamos ver o que a Janaína Pascoal vai falar. A Janaína Pascoal, pelo que eu entendi, é o lado que vai defender as armas. Vamos lá. tem duas situações: a posse em casa e o porte, sair com a arma. Mesmo durante a vigência dos decretos do Bolsonaro, o porte não era algo tão simples, tá? A posse foi mais facilitada. Eu não nego que tem que ter aí uma estabilidade mental, né? Daí a necessidade de fazer os testes, de passar por toda a avaliação. Eu vislumbro um problema, né? Mesmo com arma em casa, quando há uma pessoa, por exemplo, deprimida, né? Às vezes tem situações, eu mesmo já atendi casos de uma pessoa que tem a arma, tudo regular, entendeu? Mas aí tem um familiar depressivo que consegue acessar essa arma e causa um mal a si próprio. Então, assim, não dá pra nós desconsiderarmos os riscos, tá? Não dá. Já começou Mas bem, né? Não dá pra negar que, em muitas circunstâncias, a arma pode ser determinante na defesa da pessoa e da sua família. Porque, por exemplo, Ah, bom, às vezes ainda você chama a bem. polícia, Achei- aqui no centro, Achei que você estava defendendo o outro lado. Mas vamos lá, vamos continuar. demora pra chegar. Se você tem alguém sendo vítima de uma violência numa periferia, né, uma casa sendo invadida, se você dá 2 tiros pra cima, você pode intimidar o sujeito de invadir a casa. Né? Então, assim, É uma situação que você está colocando agora, que é uma situação que é muito discutida, como, por exemplo, o cidadão do campo, né? Que tem aí Sim. o batalhão da polícia. E nesse caso aí, eu acho que até setores mais progressistas, eu vi o presidente Lula falando que defende, assim, que esse cidadão tenha direito à sim, arma. mas não é só Ah, defende, claro que defende. A gente tá vendo como é que estão defendendo ali a segurança nos campos, desde que tudo começou aí, né? A gente tá vendo, exatamente. Não, ele defende da boca para fora, né? Em ações práticas quanto ao decreto, eu duvido que tenha mudado qualquer coisa nesse sentido. Defende o caramba. E não é só área rural, não. Na cidade também tem lugar que a polícia demora e muito para chegar. E por mais rápida que seja a polícia, 5 minutos para quem tá sofrendo uma invasão domiciliar é tempo para caramba. Para caramba, 5 minutos é tempo demais. Mas vamos lá. Às vezes não dá nem tempo de ligar para a polícia, né? Daí esses 5 minutos viram uma eternidade. no campo. Porque se você pegar a área urbana na periferia, até a polícia chegar pra socorrer, demora, entendeu? Houve uma discussão muito interessante, que é um outro tema, quando a gente falou da Bom, polícia né? socorrer as pessoas baleadas, por exemplo. Num determinado momento houve uma proibição, tá? Por resolução. O que nós percebemos? Quando alguém é alvejado na periferia, fatalmente morria, porque o SAMU, por mais que a gente reverencie, não conseguia chegar a tempo. Então também Ah, bom. Trouxe um bom argumento. Nem o SAMU chega a tempo, né? tem que trazer um pouco pra realidade, né? Se você tá tendo sua casa invadida, alguém tá querendo violentar sua filha, se você tem uma arma, é um elemento a mais. Então é uma questão. Aliás, olha que engraçado, né? Acho que isso aqui traduz perfeitamente uma fotografia do cenário, né? Nós temos uma mulher defendendo a liberdade de acesso às armas para a defesa da família, e do outro lado um homem, que ainda não falou, mas é um homem, que provavelmente vai falar contra. Vamos lá. Isso vai ser bem interessante. É um retrato do tempo. Polêmica, eu reconheço, mas não me parece que dê pra ser colocada assim: olha, não, a arma é sempre violenta. Eu acho graça, às vezes, nesse debate. Eu desenvolvi na faculdade, na USP, uma disciplina. Esse óculosinho dele é bonitinho, né? Parece um intelectual. Segurança Pública e Direitos Fundamentais. A Eu gostei do corte de cabelo dele. possibilidade de conciliar. E aí, muitas vezes, eu pego o pessoal com uma tendência mais à esquerda, por consequência contrária às armas, dizendo: não, tem que chamar a polícia. Mas é o mesmo pessoal que vive questionando a própria existência da polícia, sobretudo militar. Né? Então, eu não sou contra a polícia, não é nada disso. Agora, a polícia não dá conta. Entendeu? Até depois que eu fui assim, aprofundar estudos sobre o papel da segurança privada, né, no exterior, até do ponto de vista teórico, eu passei a perceber que a polícia estatal ela tem que ser auxiliada pela vigilância privada e pelo próprio cidadão. Ô, Janaína, você não fica com a impressão de que às vezes a gente tem situações complexas da sociedade e que Olha que interessante. A Janaína Pascoal acho que foi a primeira pessoa
que falou isso, né? Que a segurança pública precisa ser auxiliada pela segurança privada, porque ela estudou isso em outros países. Massa, que bom. Demorou, né, para estudar isso. Debate ideológico, político ideológico acaba atrapalhando. É uma tristeza. Porque aí a gente fala assim, não, que esse política de Lula, esse política de Bolsonaro. Por exemplo, eu nem sabia. Eu também acho, perfeito. A primeira vez que eu concordei com essa repórter, e talvez seja a única, a politização desse tema foi uma desgraça para a pauta, literalmente uma desgraça, porque virou a pauta de um versus a pauta do outro, que é a antítese do um. Ou seja, o pêndulo mudou um pouquinho para cá, então a gente esperava que ele voltasse para cá, mas na verdade não. O pêndulo era para... Eles pegaram o pêndulo e jogaram pela janela pro outro lado. Eu sabia que Bolsonaro existia quando houve o referendo do desarmamento. Vocês devem lembrar, acho que foi 2005, não é Sim, isso? mas a gente sabia que ele existia porque ele era um parlamentar Eu bastante não ativo. sabia. Eu só te juro, eu descobri que Bolsonaro existia depois do impeachment, quando ele fez aquele voto horroroso. Eu não sabia da existência. A Janaína não sabia da existência de Bolsonaro. Na época, de fato, na época do referendo, ninguém sabia da existência do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele apareceu nos programas da... Como é que era o nome daquela moça, gente? Aquela que tem um filho com o Mick Jagger, que tinha um programa na Rede TV, que era um programa de galhofa, né? E o Bolsonaro foi chamado para lá e foi um grande sucesso, porque o Bolsonaro falava as coisas que o povo se identificava. E aí ele passou aí várias vezes na Rede TV. E a partir daí foi o surgimento do Bolsonaro veio dali. Isso foi 2015, meados de 2015, mais ou menos, onde eu acho que Bolsonaro surgiu, 13, 14, bem antes do impeachment, um pouquinho antes do impeachment, talvez, da Dilma. Eu defendi não no referendo por convicção pessoal, não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Entendeu? Com argumentação, direito da pessoa a defender a si e a sua família. E eu entendo que uma pessoa armada, bem treinada, em qualquer ambiente, ela é uma maior segurança para todos os presentes. Eu entendo isso, sempre entendi. Entendeu? Eu acho até que essa dinâmica do bolsonarismo, de lidar com arma numa pegada meio assim de propaganda, né? Aquela coisa ridícula deles ficarem fazendo gaminha, tirando foto com arma na internet, aquilo veio em prejuízo da causa. Não sei se eu tô sendo claro. Eu sempre defendi esse direito. Aliás, paguei um preço alto na USP, porque meus colegas me paravam, falavam, nossa, uma mulher a favor da violência. Não, sou justamente contrário. É o direito de defesa, entendeu? Eu nem sabia da existência de Bolsonaro. Ela falou que a foto com a arminha atrapalha a internet. Eu acho que essa dinâmica de ficar fazendo apologia de arma foi que, de certa forma, desmereceu um debate importante. É sempre curioso. Não, aí também não, né, velho? Essa dinâmica de fazer apologia de arma foi o que trouxe. Não foi isso aí. Não tem absolutamente nada com isso. Até porque não existe apologia de arma, né? É claro que eu acho que a cultura, eu concordo talvez se ela falasse que a cultura do bangalô, a cultura do taticão atrapalhou um pouquinho, de fato, a pauta. Mas a gente vê isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem até empresa de café que faz a sua propaganda em cima da liberdade de acesso às armas. E é um sucesso, é uma grande empresa. A ideia do direito de defesa de quem? Mas agora tem que passar para a eleição. Aí depois a gente volta a isso, né? Porque, afinal, se somos todos brasileiros, se estamos todos numa situação de cidadania, fica muito complicada a questão do direito de defesa. Não, se a pessoa vem pra estuprar, se vem pra matar, tem que tomar bala. É isso. Alessandra. Vamos ver o que ele vai dizer agora. Lá vai. Vamos lá. Eu vou pegar um ponto que a Janaína disse, que é a questão da polícia e segurança privada. Essa é uma notícia, eu estou sem essa notícia aqui agora, mas que tem muita empresa hoje aqui em São Paulo que são ou direcionadas ou tem muitos policiais militares ou policiais civis trabalhando em segurança privada. Então, veja, nós temos uma situação hoje que é, eu diria, catastrófica do ponto de vista da segurança pública. Porque, no fundo, Janaína, quem está discutindo aqui, Lu, também, o que nós estamos discutindo aqui é política de segurança pública. Por óbvio, numa sociedade como a nossa, uma sociedade que tem... Não, já começa errado. Arma na mão do cidadão não tem absolutamente nada a ver com segurança pública. Segurança pública se faz com polícia, sim. Se faz com políticas sociais, sim. Mas a defesa do cidadão dentro da casa dele não é responsabilidade do Estado. É até uma utopia infantil acreditar que seria isso. Não, da mesma forma como nós temos extintores de incêndio para prevenir incêndio em qualquer prédio, nós temos o Corpo de Bombeiros. Uma coisa é a estrutura da segurança pública coletiva. A outra coisa é a segurança individual. Não tem absolutamente nada a ver. Não deveria nem ser parte. Segurança pública nem deveria aparecer nessa discussão aqui. Por base, eu costumo dizer, a violência, e essa é a base, quando eu disse que as pessoas não têm uma tendência geral de sair comprando arma, é que você não vê as pessoas todo mundo tendo loucamente porte de arma. Mas você encontra pessoas com armas nas ruas. Como você encontra um conjunto de conflitos nas ruas. Pergunto pra você que tá em casa, se todo mundo tivesse arma, todo cidadão, entre aspas, de bem, esse conceito de cidadão de bem é pra lá, né, de específico. Se todo mundo tivesse... Mas claro que ele vai dizer isso, é o bingo, né? Cidadão de bem. Essas pessoas não entendem, não aceitam a possibilidade de existirem cidadão de bem. Para ele é o suprassumo da moral, ele é que detém
toda a bondade e a intelectualidade, ele deve ser a opinião dele deve pautar a sociedade inteira, porque não existem pessoas de bem ali. Ali é uma massa de animais que precisam ser domesticados pela essência e pela bondade deste que vos fala. Esse é o pensamento dessa galera. Arma. O que você acha? Você que está em casa, o que você acha que ia acontecer? A maior parte das vezes, eu falo porque sou professor hoje. Eu falo o que ia acontecer. Se todo mundo tivesse uma arma, ninguém ia brigar na rua, como acontece em vários lugares do mundo. Se todo mundo tem uma arma, ninguém, absolutamente ninguém, vai brigar na rua. As pessoas vão ser muito mais educadas umas com as outras. O problema é quando só os piores ali, só os piores têm armas. Só aqueles que querem violar a lei têm armas. Aí que mora o problema. Porque essas pessoas já tomaram por si a decisão de não seguir a lei, quando colocaram aquela arma na cintura. Então, para elas, tanto faz. Elas vão impor a força dela frente aos demais, que elas sabem que não têm a mesma coragem dela de violar a lei. Universidade, sou da área do direito, mas cresci na periferia de São Paulo. Esse mais sou da periferia de São Paulo. Todos os três aqui, então a gente tem essa identidade. E a minha, é isso mesmo. E aí a minha questão é, eu me lembro até hoje, de infância, eu já vi abuso policial, vi, sim, pessoas, vizinhos, né, que tinham armas, e que, desculpa, nenhuma das vezes que eles utilizaram as armas ou tiraram pra fora, foi pra pegar um estuprador ou fazer dinheiro. Era briga de vizinho. Eu posso trucar isso que ele cresceu na periferia de São Paulo? Rola? Rola um truco? Era pra dizer, eu sou melhor que você, ou policiais. Eu vi que eu era criança, via isso o tempo inteiro. Se eu estiver mentindo aqui, você que tá aí assistindo, a gente pode botar um comentário aqui na CNN. Ele não tá mentindo. É isso o tempo inteiro. Ou seja, eu tô fazendo um exercício Eu concordo com ele, abuso policial existe o tempo inteiro mesmo, concordo. de pura abstração aqui, pra gente tentar pensar mesmo, porque o que você acha que pode acontecer nesse tipo de situação? Portanto, quando a legislação diz que porte de arma é excepcional, ou seja, não é todo mundo que vai ter, não é qualquer pessoa que pode ter arma. Num país como o nosso, particularmente, nós estamos aqui no Canadá, sei lá, um outro país que tem uma cultura completamente distinta, que o cara não imagina sacar uma arma. Aqui as pessoas, num conflito, elas sacam. Briga de família, Elas sacam porque a outra está desarmada. briga de vizinhos, briga de trânsito, dentro do metrô, na rua. Seria, eu estou propondo aqui, por hipótese, um inferno do ponto de vista da segurança pública você flexibilizar armas de maneira completamente não controlada. Aí vem a questão, quem é que tem direito a porte de armas? Vamos lá, coloquem estatisticamente quantas pessoas portaram armas durante esses últimos 4 anos. Já são poucas, nunca, o porte de armas sempre foi restrito. Sempre foi muito difícil de conseguir, mesmo durante o governo Bolsonaro. Vamos lá, estatisticamente, quantas armas foram vendidas, quantas pessoas têm arma hoje em dia, quantos crimes são cometidos com armas legais. É 0,000 alguma coisa por cento. São cidadãos de bem. Quem é o cidadão de bem? Ah, são os fazendeiros? São os que têm propriedade? Os pobres não vão ter direito a arma? É isso? O pobre não pode ser estuprado? Veja, Mas eu não falei isso. sim, mas veja... Opa! O nosso querido debatedor disse que quem são as pessoas de bem? São os fazendeiros. Pobre não pode ter arma? Pode, deveria ter, só não tem porque 70% do preço é imposto puro. Todas as políticas de tributação e taxação em cima do direito de acesso às armas são para prevenir que o pobre tenha acesso às armas. Será que eu vou concordar com o Carequinha e discordar da Janaína? Esse negócio tá ficando interessante. Começar a pensar, bom, todo mundo vai ter arma, basta ir lá e pedir. Como é que eu vou negar? Eu vou negar pra quem? Eu vou dar arma para os ricos e os pobres sem armas? Mas isso é um morte de classe? Não, tem que ter questão psicológica. Mas o decreto do Bolsonaro falou, inclusive, que a questão do psicólogo pode ser particular. O sujeito pode levar lá de psicólogo que ele foi, agora eu posso. Eu queria que... Meu Deus do céu, o cara não entende nada da legislação de armas. Nada. Já provou que o cara nunca leu a legislação de armas em nenhum momento da vida dele. Nunca. Os psicólogos sempre foram particulares. Sempre foram credenciados pela Polícia Federal. A Polícia Federal, o Estado, nunca prestou o serviço nem de instrução de tiro, nem de a aplicação de laudo psicológico e nem de aplicação de laudo de tiro. Isso sempre foi feito pela iniciativa privada, através de profissionais credenciados pela Polícia Federal para tal, credenciados e fiscalizados pela Polícia Federal para tal. Isso não foi inovação do Bolsonaro. Sempre foi assim, desde 2003, desde a Lei de Armas, desde o Estatuto do Desarmamento. O Estado sequer oferece essa possibilidade. Tá? Sempre foi atribuição da iniciativa privada credenciada pela Polícia Federal. Isso não mudou durante o governo Bolsonaro. Então esse cara nunca leu, ele não sabe nem o que ele está falando. A tendência do Bolsonaro, talvez aí, de radicalizar nesse sentido, seria basicamente que o pedido de porte de armas seria um deferimento automático. As pessoas pediriam e já teriam autorização de ter. Talvez esse fosse... Errou de novo. Porte de armas nunca foi pedido automático. A posse, sim, assim como diz a lei. A Lei 10.826, que agora está escrita de um jeito diferente pelo STF, mas a lei lá diz, para posse, você declara a efetiva necessidade. Para porte, você comprova a efetiva necessidade. É o que está escrito na lei. Agora, o STF diz que declarar e comprovar é a mesma coisa. Tá?
É porque nós, meros mortais, não temos a inteligência necessária para compreender que declarar e demonstrar, apesar de estar escrito diferente na lei, na verdade quer dizer a mesma coisa. É o tipo de hermenêutica que apenas as pessoas inteligentes conseguem ver. Esse cara não sabe do que ele está falando. Fosse o desejo do Bolsonaro, e talvez esse fosse o desejo das empresas que vendem armas. Pronto. Janaína, considerando que a gente é um país com um número absurdo de feminicídio, não tem esse Confunde porte com posse, né? Assim como a maior parte das pessoas que não entendem nada da legislação de armas do Brasil. número na cabeça, mas eu sei que é absurdo. A gente tá lá no topo da lista de mortes de feminicídio. Considerando que os maiores abusos às crianças acontecem pelos familiares dentro de casa, como é que a gente faz essa situação de, vem estuprar minha filha? Veja, você pus na Assembleia um projeto? Como é que a liberdade de acesso às armas chegou no abuso infantil dentro de casa? Uou! Será que dá para voltar? Houston, Terra chamando Marte. Inclusive, até fui criticada por gregos e troianos, porque as esquerdistas me criticaram dizendo que eu estava favorecendo a violência. E os direitistas dizendo que eu estava contra as armas. Que é um projeto para as meninas aprenderem luta nas aulas de educação física desde cedo. Por quê? Porque, em regra, os crimes de que as mulheres são vítimas ocorrem em situação de intimidade. E na situação de intimidade, a mulher não vai andar com a arma na cinta. Entendeu? Então, assim, se você transforma seu corpo numa arma, né? Se você faz Muay Thai, se faz Krav Maga, entendeu? Mas o que é uma defesa pessoal diante de um marido armado? Bom, lá vai. Primeiro que o que a Janaína Pascoal está falando, um projeto de lei para dar defesa pessoal para mulheres nas escolas. Tá, é louvável como exercício, como mentalidade de combate, como tudo bem, mas na prática, defesa pessoal para mulher não existe. Eu sinto muito. Artes marciais para mulheres. Você pode pegar uma mulher faixa preta do que quer que seja, franzina de 40 quilos. Ela de 50, vamos botar de 60 quilos. Uma mulher de 60 quilos, faixa preta, de karatê, taekwondo, jiu-jitsu, o que quer que seja. Ela dificilmente vai vencer no combate físico, mano a mano, com um homem destreinado de 90 quilos, de 95 quilos. Muito difícil. Muito, muito difícil. É a realidade que ninguém quer ver. Não, a defesa pessoal feminina, ela necessariamente precisa ser feita com arma de fogo. Agora, esse teste já foi feito antes. Tá? É claro que existem grandes lutadoras. Elas são 1% de quem pratica artes marciais, assim como grandes lutadores, homens também são 1% de quem... Nós estamos falando de atletas de alta performance aqui. Nós estamos falando de uma pessoa comum que faz a sua arte marcial e chega à faixa preta. Tá? Coloca uma menina contra um homem destreinado, um homem que nunca lutou nada. Com essa diferença de força, de peso, ela não tem a menor chance. Eu sinto dizer isso, mas é a verdade. A dor de um tio abusador armado, é disso que eu tô falando. Faz diferença. Faz diferença. Olha, tem amigo meu, quando viu meu projeto, juiz, chegou a me ligar, Jana, tô com um caso aqui que a menina não foi estuprada porque lutava. Faz diferença, faz diferença. Mas ela lutava e não contra uma arma. Faz a diferença. Bom, primeiro porque Você tá dizendo que uma criança estaria armada. Em via de regra, o criminoso sexual é um criminoso covarde. Ele é o mais covarde de todos. Aquele que agride mulher é o mais covarde de todos. Ao menor sinal de resistência, eles tendem a desistir. Tá? Isso Ted Bundy já falava. Se você ver as entrevistas de Ted Bundy, teve um entrevistador que perguntou para ele já na cadeia, né? O Ted Bundy estava no corredor da morte. Não sei se já foi executado, mas ele estava no corredor da morte, acusado de matar, réu confesso, mais de 120 mulheres nos Estados Unidos. E perguntaram para ele, alguma vez você já desistiu? Alguma vez você já poupou alguma vítima? E ele disse que já, centenas de vezes. Ao menor sinal de resistência, a pessoa gritar, a pessoa se bater, a pessoa... Ele desistia. Ele gostava das vítimas, ele achava mais fácil lidar com as vítimas, que ele conseguia nocautear instantaneamente, e ele fazia isso levando as meninas até uma van. Ele carregava livros e pedia para elas ajudarem ele a colocar os livros no carro. Ela pegava vários livros e quando ela se inclinava para colocar na van dele, ele nocauteava e colocava ela para dentro da van. Era muito rápido, muito furtivo. Ela nem via o que estava acontecendo, muito menos as pessoas na rua. Mas algumas vítimas ele dizia também que paralisavam, congelavam
né, diante da ameaça dele, diante da presença dele, elas não conseguiam imprimir reação. Elas também eram vítimas. Agora, quando a mulher conseguia gritar, quando ela conseguia fugir, quando ela conseguia se debater de qualquer forma, para ele já era muito arriscado ficar lá. Ele liberava a moça. Tá? Então, estamos falando aí de um dos maiores assassinos em série de mulheres da história do mundo. Era assim que ele lidava. São pessoas extremamente covardes. Então, é claro que algumas mulheres, por saberem se defender minimamente, vão conseguir se livrar desse tipo de crime, sim. Não pela capacidade dela de lutar, mas pela fraqueza moral, mental, física, psicológica desse tipo de agressor. Não, a criança não. Mas eu trouxe o exemplo de uma criança abusada. Vamos lá. É que você tá contra mim e você tá me ouvindo. Eu tô te ouvindo. Não, então vamos lá. Eu tô tentando explicar. Ela acusou a mediadora de estar contra ela. Boa. A criança que vai pra escola e aprende luta, tá? Até tive uma situação de um amigo meu que tentou colocar a filha na luta, a escola só admitia que a menina fizesse balé. E aí eu mandei pra ele meu projeto. A criança que vai pra escola e aprende luta, ela tem foco, ela tem segurança, ela desenvolve uma disciplina e ela desenvolve a capacidade de só usar essa expertise dela, lutar, quando é necessário pra se defender. Porque o verdadeiro lutador, ele não sai por aí batendo nas pessoas. Essa criança, se for abusada, ela vai ter um preparo físico e psicológico no ambiente familiar. Perfeito, o verdadeiro lutador não sai batendo nas pessoas. Até agora tudo bem, é como eu falei, arte marcial é sensacional, todo mundo deveria fazer. Para se defender. A criança não vai ter arma porque em nenhum lugar do mundo a criança está autorizada a ter arma. Salvo em algumas situações que crianças, infelizmente, são colocadas, inclusive, no exército. Óbvio. Agora, o ideal é que a mãe não precise se armar. Mas, independente da situação, se você tem um abusador dentro de casa e a mulher não tem força para se desvencilhar, e aí a gente pode pegar 3 horas aqui para pegar casos concretos, para analisar situações, inclusive, de uma submissão psicológica da mulher, que não raras vezes. Vou falar uma coisa horrível aqui. Não, sabe do horrível, abuso, não falo. sabe do abuso. Ah, sim. Entendeu? E se cala. Com isso eu não estou culpando, mas você tem uma série de situações. Agora, se essa mulher tá tentando se desvencilhar, não consegue, de um abusador dela e da filha dela, se ela tá armada, se ela não consegue, que a justiça, por exemplo, age, hoje a gente tem vários instrumentos, é um meio mais de defesa. Na tentativa de exprimir o... Perfeito, você tem ali um cara que é abusador e que a mulher está com uma medida protetiva contra ele. Ótimo, o juiz falou que ele não pode se aproximar tantos metros da casa dele. E o cara vai lá. Como é que essa mulher se defende? Ela tem o direito de chamar a polícia e ele pode ser preso por violar a ordem judicial. Mas enquanto ele está lá, e aí? Se o cara foi lá, qual é a única forma que essa mulher tem de se defender? É uma arma de fogo. Vamos ver qual vai ser o malabarismo mental agora da mediadora e do carequinha. melhor de você. Você E eu posso falar carequinha porque eu também sou. acha factível que uma mulher que passa por abuso psicológico, que a gente conhece, eu e você sabemos que são mulheres absolutamente fragilizadas, consigam um porte de arma, estejam lá pensando em vou treinar tiro, ou tem condições financeiras de ter uma arma, tem essa autonomia, se ela não tem autonomia nem pra sair de casa, você acha isso factível? Olha, eu conheço alguns casos. Algumas exceções. você Eu diria? conheço alguns casos. Eu acho que, veja bem, olha, nem todas querem, nem todas podem. Por isso a gente vai cercear. Cara, ela já conduziu o debate para um lugar horrível, né? Como ela tem pouca experiência no tema e pouca experiência como debatedora, conduziram o debate para longe do assunto. Estão falando de abuso. Não tem nada a ver com armas isso aqui, não tem nada a ver com liberdade de acesso às armas. Conduziram e vão gastar grande parte do debate com isso. Né? Já passou da metade do vídeo aqui e pouquíssimo se falou sobre a liberdade de acesso às armas. Entendeu? As que querem e as que podem. Mas você concorda comigo que não é factível, não é algo que a gente vê. O que a gente vê é que não é pra todo mundo. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm condições, que têm possibilidade jurídica pelos cargos que exercem, tá? Mas que decidem não ter arma. Por quê? Ou porque não querem, ou porque tem medo, ou porque tem um parente com depressão, ou porque tem um histórico de que o ladrão veio assaltar, de repente um pai levou a arma e matou o próprio pai com a arma. Percebe? Eu conheço uma série de casos e uma série de... Porra, ela tá mandando bem pra caramba. A gente podia contratar a Janaína Pascoal como nossa advogada. Já imaginou que beleza que nós seríamos? Ela tá ali, enquanto o outro cara tá só contando mentira, só falando abobrinha do que ele acha que é a lei, do que ele acha que viu na Globo, a lei de acesso à arma tanto durante o período Bolsonaro quanto sempre, né? Ele nunca leu uma legislação de arma na vida dele. A Janaína Pascoal tá lá falando um monte de bobagem. de pessoas que não querem apesar de poderem, em todos os sentidos. Mas existem pessoas que querem, entendeu? O que eu não sou favorável é um relaxamento da legislação. Qualquer um entra numa loja de que uma arma e sai. Não, eu acredito que tem que ter rigor. Que eu não podia ter uma pessoa melhor ainda. Porque a CNN, acho que a CNN convocou a Janaína Pascoal porque sabia que seriam 2 contra não tem nem adversário aí nesse debate. Nessa mais uma pergunta, eu tô parecendo juiz aqui. Estamos vendo aqui 3 pessoas contra armas. Você acha que seria mais factível que um homem que já é abusador, que já é violento, que ele tente ter uma arma e consiga um porte de arma, ou uma mulher que é abusada, fragilizada e que às vezes não tem nem autonomia financeira consiga um porte de Em arma? termos de possibilidade jurídica de conseguir, uma mulher que é vítima tem mais chance. Entendeu? Você Depois dela- Claro que ela tem. vai lá na Polícia Federal. Claro, ela tem que determinar, ela tem que justificar a efetiva necessidade. Uma mulher que tem uma medida protetiva contra um homem abusador, ela já tem a efetiva necessidade demonstrada ali tacitamente. A coisa mais fácil do mundo é conseguir. Esse cara, se tiver uma Maria da Penha nas costas,
Jamais, mas em hipótese alguma, ele vai conseguir sequer a posse de uma arma. Menos ainda o porte. Federal, ou no exército, que agora tá mudando, vai tudo pra Polícia Federal, ou uma pessoa que é vítima, ou seja, que tem uma situação... E basta o inquérito, tá? Não precisa tá nem condenado, basta o inquérito. Basta estar respondendo ao inquérito de Maria da Penha e a arma dele, nem a posse ele vai conseguir. E se ele tiver arma, a arma será confiscada. Tá? Ela já será confiscada na fase do inquérito. A Polícia Federal já vai noticiar o Exército, se ele for CAC, ou a própria Polícia Federal vai noticiar a Polícia Civil para fazer a apreensão da arma no momento da instalação do inquérito. De fato, de risco, ela tem maiores chances. Tanto é que uma das maneiras de você conseguir é demonstrar que foi vítima de várias ameaças. Então, assim, do ponto de vista jurídico, ela tem mais chance. O que a gente pode debater é o seguinte: será que ela quererá? É mais fácil que este homem queira do que essa mulher? Entende? Será que ela desejará? Vamos lá. Você vê que a Janaína tá bem despreparada, né, para lidar, porque isso aí foi uma bola levantada assim, ó, na lata, assim. Porra, o cara abusador, ele não vai conseguir, ponto. A lei proíbe ele de conseguir. E se ele tiver, ele vai perder. Ponto. E a mulher com uma medida protetiva tem a defesa de necessidade garantida. Ela enrolou e se enrolou. Agora quero ouvir o Alessandro também para essa discussão que eu tive aqui direto com a Janaína. E você acha realmente que é mais factível que uma mulher consiga, né? Na verdade, estando nessa situação de fragilidade, de abuso econômico, às vezes, abuso físico, que tem uma família destruída. Aí ela levantou a mesma bola para ele e a gente já sabe o que ele vai dizer. Ele vai dizer, claro, que o homem vai conseguir a arma, não sei o quê, vai ter uma metralhadora, um fuzil, vai fuzilar a mulher, vai colocar ela numa jaula, vai prender ela, sequestrá-la para sempre. É isso que ele vai falar. Que às vezes não tem a grana pra comprar arma, nem tem ideia. Muitas vezes ela não consegue nem ir na delegacia denunciar tal fragilidade emocional dessa mulher, que ela consiga arma ou um abusador. Vamos, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa para ter uma arma ela tem que saber usar. Então já tem um bloqueio aí, que é quem são as pessoas que podem fazer o curso, quem é que vai fazer o pedido, quais são as razões que ela vai fazer isso. Eu não tenho nenhum dado, nenhuma informação sobre pessoas que sofreram violência, mulheres particularmente, e que têm medo de porte de arma. Nem sei se existe qualquer tipo de programa com relação a isso. Mas nem sei se existe. Ele não sabe nem a lei, ele não conhece nada, ele não sabe nada. O fato que me parece fundamental, e que parece que está no debate público hoje, é a questão de individualizar a defesa, a segurança. Há pouco tempo atrás, nós, acho que aqui no programa, acho que não fui eu que debati, mas apareceu a discussão sobre armar professoras, na verdade, vira conta que a maior parte dos professores de colégio são professoras, né? Armar professoras para defender os alunos em caso de ataque de outros alunos armados, olha só. Ou seja, Não, nós não devemos armar professores para defender. O professor que quiser e tiver o treinamento, ele deveria ter o direito de estar com a arma dele em qualquer lugar, inclusive na escola. Essa é a questão que a gente defende. Quem fala o contrário tá confundindo ainda mais o problema. Mas você vê que ele é totalmente contra essa ideia do indivíduo ter qualquer tipo de autonomia sobre a própria vida. Não, ele é uma propriedade do Estado, um gado, e cabe, então, ao policial lá, que é o capataz, cuidar daquela vaquinha, daquele boizinho ali. Contra uma violência realizada por armas, mais armas. Mas olha só, ainda assim de maneira individual. E o Estado gastando dinheiro para fazer isso. Porque em tese o Estado teria que treinar milhões de professores, ou alguns professores, e fazer uma espécie de guarda específica dentro do colégio, Não, etc. meu cara, o Estado não, cara. Não é o Estado que vai fazer isso não, bicho. Tira isso da sua cabeça. Salve a sua alma, cara. Salve a sua alma. As pessoas têm autonomia. As pessoas são indivíduos livres. Salva essa tua alma, cara. Tira o Estado da cabeça, velho. Aí vem a questão das pessoas terem armas individualmente, terem a posse de armas individuais. E aí vem a questão, que a Janaína levantou, de defesa pessoal. As pessoas terem um programa de defesa pessoal. Todas essas linhas de armamento e defesa são linhas individualizantes do ponto de vista da segurança pública. E são um problema. Mas por quê? Porque É um problema a pessoa ser indivíduo. É um problema, não, cara. Ele tem que ser um ratinho de laboratório. Ele tem que ser um ratinho de laboratório, ué. A pessoa ser... É um problema, isso é um problema do ponto de vista da segurança pública. Meu Deus do céu, a pessoa quer defender a própria vida. Que absurdo. nós não conhecemos, por exemplo, nenhum país do mundo que tenha enfrentado os problemas de segurança pública a partir disso. Ou seja, Isso não é segurança pública, isso é segurança individual, meu caro. Porra, será que esse seu óculos aí... Você tem um problema de segurança pública no plano coletivo. Ele deve estar atrapalhando você a ver o mundo como ele é, cara. Você tem que botar um óculos maior, assim, com uma lente maior e tal. Eu acho que esse aí... Fortalecendo as polícias, a investigação, criando as tornozeleiras eletrônicas. Eu vou ter que tomar um engove aqui já. Acho que eu fiz merda aqui. Eu vou ter que tomar um engove. Nós viemos aqui há pouco tempo atrás, debatemos aquilo, a questão das tornozeleiras, a questão do agressor de mulheres, estarem com tornozeleiras, a questão de uma pessoa, a problemática de uma pessoa está num momento de violência, sofrendo uma violência, e ter uma reação, estar preparada para aquela reação, é muito limitada quanto ao fenômeno geral na dissolução da política pública de segurança. Ou seja, eu tenho milhões de crimes acontecendo todos os dias, eu tenho uma sociedade que está baseada na violência, e nós deveríamos enfrentar isso. Nós deveríamos enfrentar a violência de gênero, nós deveríamos enfrentar o racismo, nós deveríamos... Meu Deus do céu. Ai, caraca, velho. Não, a cara da Janaína Pascoal aqui tá pior que a minha, assim, ele tá no mesmo nível da minha. Nós temos uma sociedade que costuma brincar de compliance ou de comportamento com relação uns aos outros, uma sociabilidade melhor, um diálogo dentro da sociedade, programas dentro das escolas com relação a isso. Mas sim, a gente tem que colocar postes, vamos colocar postes. A solução para a segurança pública são postes. Vamos colocar luz, iluminação, vamos combater
a desigualdade social. Isso é muito mais fácil de fazer, né? A gente combate a desigualdade social no mundo e tal. E o absurdo é o indivíduo querer se proteger enquanto o Estado não faz isso. Até o Estado chegar na utopia que ele deseja, na loucura da cabeça dele, na fantasia da cabeça dele, todo mundo que morra. Nós não temos nada disso. Mas por que é excludente? Por que você acha que isso tudo não pode Perfeito, por que é excludente? Vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer. ser a mesma Eu acho coisa? que tem duas coisas que a gente pode falar aqui. Uma e por isso que eu fiz uma pergunta até abstrata no bloco anterior. Eu falei, olha, vamos pensar no que pode acontecer. Não significa que vai ser o que vai acontecer. Primeira pergunta é essa. Segundo ponto, existe algum país do mundo que aplicou isso de alguma forma e que isso é uma solução? Bomba num lado, bomba no outro. Falou nada e agora ele quer um país no mundo, ele quer um exemplo. Ele quer um exemplo de país do mundo. Por que tem que ter um exemplo de país do mundo? Qual é a relevância da evidência anedótica aqui? A gente tem que discutir isso do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da praxeologia, ação humana. Por que a evidência anedótica aqui seria um problema? E nós temos, se quer falar de evidência anedótica, nós tivemos 4 anos de Bolsonaro onde o mesmo país teve uma redução de 30% em todos os índices de crime, o mesmo país. E agora está voltando a crescer de novo. Como é que eles vão explicar isso? É o que eu quero saber. Mas a gente tem aqui o Paraguai, em condição socioeconômica muito semelhante, com muito mais liberdade de acesso às armas, um país muito mais seguro que o Brasil. Nós temos o Uruguai, nós temos a Argentina, nós temos os Estados Unidos, nós temos o México ali do lado dos Estados Unidos, onde é proibido ter arma e é extremamente violento. Nós temos a Venezuela aqui no Brasil, aqui do lado do Brasil, onde é proibido ter arma e é extremamente mais violento que o Brasil. Nós temos a Suíça, onde todo mundo tem um fuzil em casa e o índice de criminalidade é 0. Nós temos o Canadá, onde muita gente tem arma e tem, sei lá, 100 homicídios por ano. E nós temos a França, onde ninguém pode ter arma e tem bastante crime. 2, existe algum país do mundo que, mesmo não tendo aplicado isso de maneira global, teve bons resultados? Então acho que a gente tem que ir para um campo que, inclusive, eu digo muito E se tiver, você vai mudar de opinião? Vamos ver. E se tiver? E se tiver? E se eu citar vários aqui, você vai mudar de opinião? Não vai, né? Não vai. né? Reconheça a minha ignorância. Porque você está defendendo, está debatendo com uma pessoa que está despreparada para debater. Eu acho que tem muita gente pesquisando nessa área que tem informações interessantes sobre isso. E pode nos dar essas informações. Mas olhando de uma maneira mais específica, com a questão das armas, Fabrício Rebelo, que tal? etc., eu vejo problemas. Eu não vejo aí nenhum caminho de solução. Aliás, levantar essa discussão sobre a questão de armar a população como uma solução de segurança pública, para mim já é um Não é uma solução de segurança pública. Por que a Janaína não falou isso para ele ainda? problema, porque está tirando o foco do problema real. Então nós estamos tendo aqui em São Paulo, por exemplo, agora, policiais que têm empresas, ou estão trabalhando em empresas de segurança privada. Ou seja, que no âmbito do Estado não terão nenhum interesse que a segurança pública ou o sentimento de segurança... Que lindo que temos policiais trabalhando na segurança privada. Por mais segurança privada. seja melhor na sociedade. Por quê? Porque ele vende mais quando as pessoas se sentem seguras. Quando elas acham que podem ser ameaçadas a qualquer momento. Não, esse tema... Aí agora o indivíduo vale, né? Aí agora a vontade do indivíduo vale. Quem defende a população, na visão dele, deve ser o Estado, através dos policiais. Mas quando um policial, um só, resolve abrir uma empresa de segurança, um entre os centenas de milhares de policiais resolve abrir uma empresa de segurança, é um problema para a segurança pública, porque esse um policial, que agora é um indivíduo que atua, e de fato, na cabeça dele agora, ele atua e provoca efeitos na sociedade. Antes, o indivíduo que se defende não consegue fazer nenhum tipo de efeito na sociedade. Agora, esse policial, que também é um indivíduo, consegue destruir o sistema de segurança pública, porque agora ele compete com o Estado. O problema desse cara é que ele idolatra o Estado. Só pode ser isso o problema. É a religião dele. que o colega levanta é importantíssimo. Porque alguém que trabalha no público, mas lucra no privado, não vai ter interesse que o público funcione. Então nós estamos de acordo. A questão é a seguinte... Não estão de acordo. Não estão. Quem chamou a Janaína? Uma incompatibilidade entre combater este problema, esse desvio, que é um desvio, né? E eventualmente ter as pessoas que queiram armadas. Olha, se alguém entrar numa sala de aula, um atirador, infelizmente dos casos, até a polícia chegar, ele já matou 10. Se o professor tá armado, ele atirou no primeiro e ele morre. Não é? Nossa, que coisa pesada. Desculpa, vai deixar matar Não, nós. na verdade, eu nem sei se é pesado, Janaína. Além de ser um outro tema, a questão é que a gente não tem aqui um especialista para dizer como funciona esse momento. Não temos um especialista. Tá faltando um especialista. Traz o especialista ali de cabelo azul. Traz o especialista. Traz o sociólogo. É o especialista. Traz o sociólogo. Você vê que no único momento onde a Janaína falou alguma coisa que presta, ela foi cortada pela mediadora. Que não cortou o carequinha. Mas que beleza de debate esse, hein?
de reação de alguém, de um professor, como é que seria a possibilidade de preparar todos os professores, como seria o armamento dentro da escola, se um professor uma arma dentro da escola não seria utilizada por um próprio aluno, a arma do professor, e N outras O alarme do... meu coisas, Deus do céu. entendeu? Aí a gente tá entrando Eu numa entendi por que o Benê desistiu de participar disso. situação de abstrata que não dá nem pra dar conta aqui nesse debate agora. Que a gente falasse de modo geral, né? Assim, Tem algumas experiências em alguns estados dos Estados Unidos, né, e que são consideradas positivas. Inclusive, os ataques em escolas acontecem mais nos estados que restringem as armas. Porque o cidadão Boa, finalmente, agora ela pegou no tranco agora vai, vamos lá. que vai cometer um crime, seja ele qual for, quando ele para e pensa, onde é que eu vou cometer esse crime? Num ambiente em que ninguém possa se defender ou num ambiente onde eu posso ser recebido a bala? eu tenho que falar primeiro duas coisas a vocês. Cortou outra vez, você viu que toda vez que a Janaína fala alguma coisa que presta, a mediadora tá lá, ela tá lá para controlar o que o outro lado fala. Ela só interrompe a Janaína, percebam isso. Isso não é um debate. Isso é um panfleto. Quando ela acha que, opa, a Janaína falou alguma coisa que vai ter apego popular, ela corta. Precisa ser esse debate, mas nunca acaba, parece que nunca acaba. Depois tem a parte 2. A questão dos Estados Unidos, o armamento é uma questão de segurança pública já, e a questão de segurança pública é uma questão de saúde pública, os ataques a tiros nos Estados Unidos, e a gente pode trazer esses números. Não, a questão dos Estados Unidos é uma questão de cultura. Cultura pela liberdade, culto à liberdade. O outro dia, a questão da tornozeleira que o Alessandro citou, foi algo que nós trouxemos aqui, que acho que você estava, que era uma tornozeleira que era monitorada. Pronto, acabou o debate. Acabou o debate. A Janaína falou um negócio que presa. Corta, acabou. Esse tema é muito difícil, esse tema é muito complexo, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Pronto, acabou, fecha, acabou o milho, acabou a pipoca. Que beleza de debate, que beleza, senhores, que beleza. É isso aí, esse foi o nosso react de hoje. Eu vou deixar o link aqui para você assistir sem interrupções. Coloca aí embaixo o que você achou. E aí, a Janaína foi bem? A Janaína foi mal? Tem que participar desse tipo de debate? Tem que deixar esse povo falando sozinho? A gente agora vai voltar às origens. Eu acho que daqui para frente, se vai sobrar alguma coisa para a gente fazer nesses próximos 4 anos, é voltar à discussão ideológica mesmo. É esse caminho. O que Benê Barbosa fazia muito bem, diga-se de passagem, esse tipo de debate tem que voltar. Eu acho que durante o governo Bolsonaro, meio que se abandonou essa questão de discutir a questão do armamento do ponto de vista filosófico mesmo, né, das origens da questão da liberdade de acesso às armas. Minha avaliação, não foi um debate, como vocês viram, a mediadora tinha um papel ali bem definido, ela tinha um script a ser seguido e ela tinha um objetivo, ela tinha uma diretriz que era cortar a Janaína sempre que... primeira seleção pela Janaína, né, que já começou fazendo a defesa do outro lado, do adversário dela. E nos poucos momentos onde ela falou alguma coisa que prestava, a função da mediadora lá era cortar ela. E o outro lado, você vê um cara que nunca estudou a legislação de armas, o nome dele eu até esqueci, Alessandro Soares, se eu não me engano. Depois eu vou pesquisar quem ele é, vou colocar aqui embaixo na descrição, porque eu não o conhecia, mas é um cara que claramente não entende nada da legislação de acesso às armas, nunca leu a legislação de acesso às armas, só leu notícia da Globo, confunde porte com posse, que é um item elementar da questão da legislação de armas, e tem uma religião, né? O Estado é a religião dele, ele é totalmente avesso à ideia de que o indivíduo atue como um indivíduo, protegendo sua própria vida, sua própria família. Para ele não tem que ter extintor de incêndio, só tem que ter bombeiro, porque o papel do Estado é esse. O que a gente tem que fazer é investir em instalações elétricas de qualidade, o que a gente tem que fazer é investir em aeronaves capazes de jogar água e bombas de água do Estado, sei lá, porque a pessoa tem um extintor de incêndio, atrapalha, compete com o Estado, né, nessa questão da segurança pública contra incêndios. Lamentável. Temos muito trabalho pela frente, senhores. Então, espero que tenham gostado aí do vídeo, que foi o Thiago Almeida. E vocês querem mais vídeos desses? Então, coloca aí embaixo. Grande abraço, falou.